Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. E hoje teremos a nossa aula de número 22 com o tema A República Romana. Nos acompanhe nesta maravilhosa aula onde nós estaremos mergulhando profundamente de forma simples no mundo romano. Nós lembramos que na aula anterior nós tratamos da monarquia romana. Hoje nós estaremos tratando da República Romana. Os romanos vão mudar sua forma de governo. Vão passar da monarquia para a República. Vamos ver as circunstâncias em que isso ocorreu. Tá bom? Venha comigo. Em nossa aula anterior, nós vimos que a monarquia romana ela vigorou até aproximadamente 509 a.C. A partir daí começa a República Romana. O último rei foi Tarquínio, o Soberbo. E aqui nós temos um pequeno resumo de como isso aconteceu, de como essa transição ocorreu. A República Romana vigorou de 509 a.C., quando o último rei etrusco foi deposto. Lembramos que Tarquínio, o Soberbo, ele foi tirado do poder, ele não concluiu o seu poder, porque nós sabemos que numa monarquia o rei governa até o fim de sua vida. Mas Tarquínio, por governar de forma ríspida, de não respeitar as instituições, ele foi deposto, ele foi tirado do seu governo. E vigorou, portanto, até 27 a.C., quando foi governado por senadores e magistrados. Uma característica muito importante da República Romana é que o governo sai das mãos de uma única pessoa e passa a ser dividido com outras instituições políticas da época. No caso, os senadores e os magistrados. Eles é que também vão dar as cartas no governo romano. Durante esse tempo, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares, lhe garantindo o domínio do mar Mediterrâneo. É quando Roma começa a se expandir. Ela deixa de se limitar somente ao seu território e começa a conquistar as regiões vizinhas. Ela começa a expandir o seu domínio. E isso tem início justamente na República Romana. O primeiro passo vai ser justamente dominar tudo que está ao seu redor, às margens do Mediterrâneo. E Roma vai começar a crescer extraordinariamente a partir daí. Vamos ver como isso ocorreu. Após a experiência monárquica, os romanos optaram por não deixar o poder nas mãos de um único indivíduo, de um só indivíduo. Estava ficando meio complicado uma pessoa só dar as cartas, governar tudo. E nós vimos que com Tarquínio, que foi o último rei, isso se tornou complicado para a vida dele, porque ele queria controlar todas as instituições, não queria dar voz a ninguém, e isso foi prejudicial não só para ele, mas também para a própria instituição romana. Por isso ele foi deposto. Por isso eliminaram a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por duas ou mais pessoas. Veja que vai haver um grande diferencial. Na República Romana, ao invés de uma única pessoa governar, duas pessoas vão dividir o poder. Será que isso vai dar certo? Vamos ver o que a história vai nos responder. Então, duas pessoas irão dividir o poder entre si. Assim, não havia a figura de um só governante, mas dois, chamados cônsules, que tinham um mandato de 1 ano e deviam controlar-se mutuamente. Sai a figura do rei e entram os cônsules. Veja que está no plural. Os cônsules, duas pessoas que estão dividindo o governo entre si e uma fiscalizava a outra. Eu só tenho a dizer que quando se trata de poder, esse tipo de coisa não funciona muito bem e a história está aí para nos provar. Mas vamos ver o que aconteceu com Roma, com os cônsules governando ela. Vamos ver agora quais eram as principais instituições de Roma durante o período da República. Nós temos aqui o cônsul, que como nós vimos na realidade eram dois. Existia o comando militar. No caso de guerra ou do impedimento de um dos cônsules, eram substituídos por um ditador. A palavra já não cheira bem, não é verdade? Este tinha 1 ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Poder absoluto não funciona. Quando uma pessoa detém demais o poder em suas mãos, há um momento que isso se torna desgastante. Havia também o Senado, ocupava-se da política internacional e da supervisão das magistraturas e era convocado pelos cônsules, pretores ou pelo tribuno da plebe. Com relação aqui a tribuno da plebe, a gente vai ver em uma outra aula que essa instituição ela começou a surgir devido à pressão dos plebeus, que era uma das classes sociais de Roma. Eles não tinham representatividade no Senado e começaram a exigir isso
Isso se tornou possível graças à existência do tribuno da plebe, que a gente vai ver em um outro momento quem eram. Chegou a ter 300 membros e cargo era vitalício. Hoje, por exemplo, o Senado brasileiro, o mandato é de 8 anos e ele é escolhido pela população através das eleições, como nós já sabemos, que inclusive estão se aproximando. Mas na Roma Antiga não. O Senado era composto por pessoas escolhidas devido à sua condição financeira. E o cargo era vitalício, ou seja, o camarada só deixava de ser senador quando ele morria. Uma outra instituição, a magistratura. Para ser magistrado era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Vejam que aqui não existe espaço para a democracia. Os cargos eram exercidos de acordo com a renda do cidadão. Havia o pretor, que tinha a função de administrar a justiça, era uma espécie de Supremo Tribunal, né, de Justiça, e havia o censor. A própria palavra aqui já lembra o que? Censura, também não é uma palavra muito boa. Se encarregava de contar a população e vigiar a conduta moral do povo romano. Então, essas eram as principais instituições de Roma. Haviam outras, mas eu destaquei aqui essas para vocês porque eram as principais. E foi durante justamente o período da República que Roma começou a se expandir. A gente vai ver em aulas futuras que ela vai se tornar um poderoso império. E isso está começando a acontecer agora durante a República. Primeiro, Roma começa a conquistar a Península Itálica, como nós podemos observar aqui. Roma no início era essa parte amarela aqui, e ela foi se expandindo por toda a Península Itálica. O poder romano foi sendo espalhado, foi sendo imposto a toda a Península Itálica, inclusive as principais ilhas que estavam ao seu redor. E essas conquistas elas começam a se fortalecer ainda mais, principalmente nas chamadas guerras púnicas. E depois vocês podem pesquisar o que foram essas guerras púnicas, que nada mais foi do que conflitos envolvendo Roma e Cartago, certo? Como nós podemos ver aqui nesse segundo mapa, a extensão máxima das conquistas romanas. Primeiro conquistaram a Península Itálica, que foi essa partezinha aqui. Depois ela começou a se expandir por toda essa região que está aqui em verde. E Cartago, que está logo aqui, né, lá na África, se impôs a esse domínio, a esse crescimento romano. Então foram necessárias fortes batalhas, duras batalhas, que talvez a gente trate em um outro momento. Mas por enquanto vocês podem pesquisar o que foram as guerras púnicas e vocês vão entender o que foi esse conflito entre Roma, né, que estava em um crescimento absurdo, um crescimento muito forte, e a cidade de Cartago, que fica lá no norte da África, tá bom? Vamos à nossa dica de cinema de hoje, e a dica é um filme de 1953, chamado Júlio César. Essa figura emblemática da história de Roma, o Júlio César, o todo-poderoso imperador Júlio César, nós iremos tratar dele em uma próxima aula. Vamos falar especificamente dele. Mas já podem ir assistir esse filme, pesquisem ele, né? Se vocês encontrarem no YouTube, assistam, ou em outra mídia. É um filme de 1953. A direção e o roteiro desse filme foi de Joseph L. Mankiewicz, adaptado a partir da peça homônima de William Shakespeare. Então, na realidade, esse filme, o diretor, que também foi o roteirista, ele se baseou numa peça de William Shakespeare. Em uma futura aula nós iremos falar desse camarada, William Shakespeare. E aí o diretor foi lá e pegou essa peça e transformou em um filme, que é o Júlio César, em 1953. E quem é o elenco principal? Quem foram os atores principais desse filme? Marlon Brando, que era uma estrela em ascendência lá em Hollywood nessa época, um esplêndido ator, que dentre muitos papéis fez também o Poderoso Chefão, o primeiro filme do Poderoso Chefão, e aqui ele interpreta Marco Antônio, um dos grandes imperadores de Roma, certo? E tem também James Mason como Bruto, fez o papel de Bruto, e Lewis Carroll como Júlio César. Um filme muito bom, que trata de maneira muito explícita como era a cultura, como era a sociedade, como era a política na Roma Antiga. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, está lá no YouTube, ok? Acesse o nosso canal, assista todas as nossas aulas do começo ao final, porque nós já estamos aqui na aula de número 22. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário para que nós possamos crescer e espalhar o conhecimento.
porque esse é o principal objetivo do projeto História com o Professor Marcelo, que eu costumo dizer que ele não é meu, ele é nosso, tá bom? Te aguardo lá, faça a sua inscrição se você ainda não fez. Vamos agora à nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é uma frase de Oscar Wilde. Ele escreveu mais ou menos o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Forte isso, não é verdade? E você? Você vive ou apenas existe? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um forte abraço. Gratidão mais uma vez por ter assistido mais a esta aula do Projeto História com o Professor Marcelo. Continue nos acompanhando porque vem muito mais por aí, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Encontro marcado.